É isso aí, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana. Este é o seu Hiperlinkados, o programa de estudos da Bíblia. E eu quero lembrar você que além da nossa fanpage, nós temos o nosso blog, novotempo.com/hiperlinkados. Você entra lá e você tem vários conteúdos especiais, você tem artigos, muita coisa boa lá no nosso blog, não é isso, Diego? Júnior, você falou que esse é um programa de Bíblia. Sim. E nós estamos aqui para conversar aquilo que a gente aprendeu na Palavra de Deus. Sim. E a gente aqui fica conversando, mas o objetivo não é só a gente aqui conversar, mas é conversar com você também que está assistindo o programa. Por isso você pode usar as redes sociais, participando no blog, participando na fanpage, mandando seu comentário, compartilhando para que outros amigos façam parte dessa conversa. Na verdade, esse sofá aqui é como se fosse o sofá da sua casa. A gente está junto para conversar de maneira informal, mas falando de assuntos profundos que estão na Palavra de Deus. Exatamente. Então, se sinta à vontade para perguntar, para interagir, e nós vamos sempre tentar pegar um ângulo aí da Bíblia que dá para aplicar aí no seu dia a dia agora, no que você está vivendo aí. É isso. Vamos lá. Hiperlinkados de hoje. Nós vamos falar hoje de paradoxo. Diego, o que é um paradoxo? Paradoxo é uma ideia que ela, de alguma maneira, conflita em si mesma. Dá um exemplo. Um exemplo, vou contar uma historinha aqui. Conta. De um homem que foi pego por uma tribo de canibais. Certo. E aí esse homem, ele ia ter que morrer, não ia ter jeito. Você vai ter que morrer, Uhum. os índios falaram, você vai ter que morrer. E aí disseram pra ele assim, olha, você vai ter direito a falar uma frase. Se essa frase for verdade, você vai morrer flechado. Se essa frase for mentira, você vai morrer enforcado. Que frase ele falou? Não, porque agora já deu problema aqui, porque a gente quer responder. Então, se ele falar uma frase, qualquer frase que ele disser, ou é verdade, Ou é mentira? ou é mentira. Então, de qualquer jeito, ele morre, certo? Sim. Mas ele fala uma frase para os índios, que o índio olha para ele e fala assim, então tá bom, pode ir embora, você tá livre. Ah, quer dizer que ele conseguiu? Ele conseguiu fazer um jeito de dizer uma frase que ele não foi morto nem flechado, nem enforcado. Que frase ele falou? Que frase ele falou, Diego? É pra eu tentar responder isso aí? É isso? Tá me desafiando? Não, eu vou falar que frase ele falou. Então fala. Ele criou um paradoxo. Ah. Ele misturou a verdade com a mentira numa única frase. Lembrando aqui, se ele falasse uma frase verdadeira, morria flechado. Se falasse uma frase falsa, morria enforcado. Então ele disse, eu vou morrer enforcado. Se o cara quiser enforcar ele, vira verdadeiro e ele tem que morrer flechado. Isso. E aí, se ele morrer flechado, vira falso e ele teria que morrer Enforcado. enforcado. Criou um paradoxo e ele saiu livre. Rapaz, eu gostei, hein? Então, o paradoxo é isso. É uma ideia que se antagoniza de alguma maneira dentro dela mesma. Entendi. Por isso o título do Hiperlinkados hoje é o paradoxo da fé. Diego, como que essa ideia, então, que seja... Como que tem paradoxo na fé? Como né? que tem um paradoxo na fé? Como que é uma ideia que se contradiz ela mesma? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente vai dar um exemplo aí, agora, de uma ideia que ela parece um paradoxo, ela se torna um paradoxo se você não entender ela com muito carinho. Exatamente. É? Inclusive, aqui agora, a gente vai ajudar muitas pessoas que podem ter algum tipo de interpretação para um dos lados do paradoxo. Sim. Né, tender mais para um lado ou para o outro, e também ajudar algumas pessoas que acham que a Bíblia entra em contradição. Porque um paradoxo, como ele é uma ideia que parece se contradizer, pode ser que alguém ache que a Bíblia está entrando em contradição, porque de um lado disse uma coisa sobre fé, e no outro disse, aparentemente, outra coisa. Como é que a gente resolve isso? Que paradoxo é esse? Então a gente vai colocar aqui em choque Tiago e Paulo. E Paulo. Opa! De um lado, o perseguidor de Jesus, do outro, o irmão de Jesus. Esse Tiago é irmão de Jesus? É o irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos? Jesus tinha irmãos. Maria teve mais filhos? Olha, eu não sei exatamente. Maria tinha mais filho que agora, falando assim, eu não lembro. Tiago era filho de Maria? Tiago era filho de José, provavelmente um outro casamento. Não de Maria. Não de Maria. Entendi. Vamos seguir. Romanos capítulo 4. Paulo fala assim, ó. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Perceba que Paulo usa Abraão como exemplo, porque ele vai falar aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ele está dizendo que não é por glória das coisas que Abraão fez, mas porque ele creu em Deus. Paulo está defendendo a tese de que Abraão ele é justificado por Deus
Certo. De graça. Só porque creu. Só porque creu. E é interessante que fala que a justiça foi imputada. Essa palavra é importante. Foi imputada sobre ele. Quer dizer que ele não tinha justiça nele mesmo, que essa justiça não era dele, ela foi tirada de outro lugar e colocada nele, imputada em Abraão. Exatamente. Então, foi imputada não por nada do que ele fez. Isso. É isso que Paulo está defendendo. Nem por nada do que ele é. Olha só, ainda no verso 9, diz assim, ó, vem, pois, essa bem-aventurança, sabe, essa boa notícia para Abraão, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Esse negócio de circunciso, o que quer dizer isso aí? O judeu, ele, para ser judeu, ele tinha que ser circuncidado. Circuncidar é um rito. É um rito, definia quem era judeu. Judeu. Não é? Qual era a importância de ser judeu, Como assim? circuncidado? Não, era tudo. Você só era declarado judeu se você fosse circuncidado. Sim, mas qual que é a vantagem de ser declarado judeu nessa época? Salvação. Nessa época, eles entendiam a circuncisão como se fosse o batismo, entrar na igreja, pertencer à igreja. Então, Paulo está falando assim, ó, quando foi que Deus atribuiu graça a Abraão? Quando ele não era circuncidado ainda. Quando ele estava lá na terra dele, Deus aparece para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu estou te chamando para ser o pai de uma grande nação. Certo. Então, Deus já chama Abraão quando ele não era judeu ainda. Não era circuncidado, ou seja, ele não tinha obras meritórias de igreja, de povo judeu. Sim, não tinha nada que ele tenha feito por merecer essa imputação da graça sobre ele. Exatamente, não tinha feito nada. Nada. Ou seja, se fosse hoje, ele não tinha sido batizado, ele não tinha tomado a Santa Ceia, ele não tinha passado por nada. Mas já estava salvo, porque Deus imputou a justiça nele a partir do momento que ele creu. Então Paulo está olhando e dizendo assim, ó, nada do que você faz te traz algum benefício para a salvação. A salvação é completamente de graça, Paulo está falando, e amém, eu acredito em Paulo. É isso. Então aqui a gente tem bem definidinho Paulo dizendo que a crer em Deus é o suficiente para que a justiça seja imputada e você seja salvo. É isso mesmo. É isso que ele está dizendo. Pronto, acabou. Não tem mais o que falar aqui. Não tem mais o que falar aqui, é isso. O problema é que tem Tiago capítulo 2. Vamos para lá? Vamos lá em Tiago. O irmão de Jesus, Tiago capítulo 2, no versículo 14 em diante, você vai encontrar um texto que parece contrariar esse que a gente acabou de ler. Vamos criar aqui um paradoxo. Exatamente. Porque os dois tinham fé no mesmo Deus, os dois eram parte da mesma igreja e o mais interessante, Júnior, eles conviveram. Conviveram. Então, se Paulo, por acaso, dissesse algo que Tiago não concordasse, Tiago com certeza iria falar isso claramente. Sim. Inclusive, Tiago e os outros discípulos disseram coisas que Paulo não concordou. E ele falou isso bem claramente. Bem claro. Então, eles eram contemporâneos. E nesse aspecto da fé, não há em momento algum qualquer tipo de animosidade ou de discussão sobre esse tema. Mas você vai ver que vai parecer que um está falando diferente do outro. Vamos ver isso no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago colocando obras num contexto de salvação. Exatamente. E Paulo falando, não tem obra. E agora? Eu tenho certeza que tem gente que tem algum preconceito com a igreja adventista que agora pode estar achando que a gente vai pender para um lado, hein? Tá achando. Tá achando, mas vem com a gente que estuda Vamos a Bíblia com a gente. Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Em outras palavras, ele está falando assim, o que adianta falar, né? Crê em Jesus. A pessoa está com dificuldade, está cheio de problema ali. Aí você fala assim, puxa vida, vai em paz, viu? Vou orar por você. Melhora aí, se sente bem, arruma comida, coma, se farte. Isso resolve o problema da pessoa? Não resolve. Eu tô falando, Não a resolve. fé, que é fé só de crer, só de falar, serve para quê? Continuando lendo. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Opa, tem que ter obra. Se não tiver obra por si só, está morta. Morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Parece que ele está falando com Paulo, né? Parece.
A sensação que dá é que um está Falando com o falando outro. com o outro. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ó, ele falou assim, você crê? Que bom. Crê aí. Você crê. Tá resolvido. Eu creio em Jesus, está resolvido. Fala, então, o diabo também crê. Então o diabo vai estar no céu também. É. Se crer te leva pro céu, o diabo vai estar no céu. Também leva para o céu. Ô, Júnior, interessante aqui que os demônios tanto creem que tremem. E aqui o tremem é um efeito dessa crença. Sim. É um efeito prático no corpo. Não é só que eles creem em Deus. Eles têm medo de Deus. Ele sabe, ele entende o que está acontecendo. Mexe com as vísceras deles. Sim. Então, crença em si está aparecendo um negócio que não resolve o problema. E Paulo parece que diz que se cresce, Já resolvia. já resolvia. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Puxa vida, hein? Ele chama de homem insensato. A fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão... Para. Já? Ok. Agora Tiago vai pegar o mesmo exemplo de Paulo. O mesmo exemplo. Um falou de Abraão, agora Tiago fala de Abraão. Só que um está falando de crer para ser salvo e agora Tiago parece falar assim, não, crer só não resolve, por exemplo, Abraão. Por exemplo, Abraão. Por exemplo, Abraão. Paulo falou assim, não, crer só resolve, por exemplo, Abraão. Por exemplo, Abraão. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi pela obra que ele foi justificado. Paulo falou não, antes da circuncisão, ele já tinha sido justificado. Isso. Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e agora ele cita o mesmo texto. O mesmo texto do Antigo Testamento. Que Romanos cita, que Paulo cita, agora ele cita. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Igual. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Agora, Júnior, é o seguinte. Agora acabou. faz o quê? Agora Agora é o seguinte, agora chega, para tudo. A gente queria chegar até aqui para acabar com esse negócio de Bíblia. Isso. Não é? É. Chega. Acabou. Eles não se entendem mesmo, nem eles. Isso, tá claro. Vamos embora para casa todo mundo. Boa noite. É isso. Deus que nos defenda. Vamos lá. E agora? Vamos entender isso aqui. Tem como entender isso aqui? É um paradoxo, né? É um choque. É um choque. Aí a gente chama de paradoxo para poder dar um nome ao programa e tal, mas aqui parece realmente uma contradição. Sim. Não é? E Estão muita gente discutindo os dois, né? vai querer usar isso Discutindo. para dizer, ó, eles não estão concordando claramente aqui. Se você faz uma leitura rápida, como a que a gente fez aqui agora, é exatamente essa sensação que dá. Então eu quero falar algumas coisas. Primeiro, a gente não tem a pretensão de resolver tudo isso, porque isso vem de séculos. Martinho Lutero, por causa dessa confusão aqui, chamou a epístola de Tiago aqui de epístola de palha. Ele falou, isso aqui não devia estar na Bíblia. Porque Martinho Lutero concordava, aprendeu sobre o Evangelho em Paulo. E aí, quando ele entendeu finalmente o Evangelho de Cristo, vem Tiago e parece que dá uma bagunçada. Então ele fala, rejeita Tiago. Não, esquece Tiago. Isso. Então o Martinho Lutero falou, não quero saber de Tiago. Então a gente não tem a pretensão de pegar séculos de discussão teológica sobre esse assunto e resolver aqui em meia hora. Segundo, eu quero chamar a tua atenção porque você pode perceber no mundo religioso que a gente pode cometer o equívoco de um grupo pegar Paulo Isso, e o outro grupo pegar Tiago. exatamente. Então aí a gente tem um equívoco. Um grupo fala assim, não, a salvação é pela fé e pronto, e se agarra no texto de Paulo. Eu posso deixar bem certo aqui que o grupo que se agarra a um lado, seja qual for o lado, é um grupo que está fazendo uma interpretação desequilibrada E o outro do grupo, Evangelho. o outro grupo fala, não, tem que guardar isso, tem que fazer mais isso. Fé somente não basta. Isso.
Então você tem isso, você vai ter grupo, você já deve ter conversado com pessoas aí, religiosas, que defendem, e de igrejas diferentes, você conhece aí, e esses grupos ficam se agarrando a textos para o seu lado. Diego, isso acontece quando a gente começa a estudar a Bíblia para basear a minha própria ideia. Isso. Eu chego na Bíblia já com a minha ideia pré-concebida e eu quero que a Bíblia prove a ideia que eu tenho. Isso é bem comum de acontecer. Isso. Eu tenho uma ideia, eu procuro textos que vão do lado da minha ideia. Aí eu escolho um dos dois e fico lá. Tá vendo esse texto? Aí pronto, divide, uma igreja de um jeito, outra igreja de outro, e assim caminha o cristianismo, e a gente vai se desentendendo, e o povo vai olhando e falando assim, não dá para ficar com esse povo. Isso. Então a gente tem que evitar esse risco. Como é que evita esse risco? Olhando e tentando entender o que os dois estão falando. Porque estudar a Bíblia, ler a Bíblia e entender a Bíblia é você fazer interpretação de texto. Muitas vezes. Muitas vezes. A gente aprende lá na escola. Quando você está estudando português lá, você tem que interpretar texto. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, que depois a gente vai explicar com mais detalhes, etc., em algum outro programa, mas o texto da Bíblia não se interpreta pelo que você entende dele, mas pelo que o autor queria dizer quando escreveu. Isso é um princípio fundamental de interpretação de texto. Exato. Você precisa saber o que o autor tinha na cabeça dele na época que ele escreveu. Qual era a intenção do autor, não a sua de interpretar o texto, a do autor. Exatamente, porque senão cada um faz a igreja, cada um entende o que bem entender. Exato. Então a gente tem que pensar o que Paulo estava pensando, o que Tiago estava pensando. A gente tem que saber quem falou, quem é ele. Às vezes a gente julga o livro pela capa. Quando você lê um livro, você tem que saber quem é o autor. Quando você assiste um filme, você tem que saber quem é o diretor, para entender o filme. O que o diretor pensa, qual é, que é o histórico dele, como é que ele funciona. Aí vai ficar bem mais fácil você entender o que está acontecendo lá no filme, por exemplo. Então, a Bíblia é a mesma coisa. A gente tem que saber aqui o que os autores... livro é assim. Qualquer livro é assim. E a Bíblia também. Também. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Os dois pegaram o mesmo exemplo, citaram o mesmo texto, Isso. para defender ideias diferentes. Aparentemente. Porque a primeira coisa que tem que se perguntar é, será que eles estão discordando? Será que um está dizendo uma coisa e outro está dizendo outra? Ou talvez um esteja vendo a cena por um lado e o outro vendo por outro lado? Olha só o que você falou, não é? Pode ser que eles tenham visões diferentes, estão olhando para públicos diferentes, não é? Exatamente. Muito cuidado, porque às vezes você discutiu com alguém sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto da Bíblia, e você passa a ler a Bíblia por causa das discussões que você já teve na vida, entendeu? Certo. Por exemplo, você criou seu filho ensinando ele de um jeito aí, só que aí vem uma outra ideia. Aí como você a vida inteira ensina seu filho, você tem que morrer com essa ideia agora. A gente não volta atrás, sabe? A gente fica ali o tempo todo amarrado naquela mesma ideia ali. E esse é um perigo. Então você está dizendo que eles estão olhando por ângulos diferentes, é isso aí. Numa fila para uma consulta médica, entra um paciente na primeira sala e outro paciente na segunda sala. Ao chegar o médico, ele faz o atendimento do primeiro paciente. Ele olha para ele e fala, rapaz, você precisa fazer exercício físico. Você precisa se mexer, fazer alguma coisa para você melhorar. O médico sai da primeira sala, vai para a segunda sala e atende o seu segundo paciente. Depois de conversar com ele, descobrir o que ele tem, dá o diagnóstico. Rapaz, você precisa sossegar. Não faça exercício físico. Não fica se mexendo. Quem sabe, os outros pacientes, ao observarem essa cena de fora, podem pensar, peraí, esse médico está se contradizendo. Como ele pode pedir uma coisa para um paciente totalmente diferente do que do outro paciente? É que eles não sabem que o primeiro paciente, que foi pedido para ele se exercitar, estava obeso. Já o segundo precisava sossegar, ele estava com a perna quebrada. É a mesma coisa que acontece nos escritos de Paulo e de Tiago. Paulo estava escrevendo para um público que acreditava que precisava fazer alguma coisa para ser salvo, para alcançar o favor de Deus. Tiago não. Tiago estava escrevendo para um público que acreditava que depois de aceitar o favor de Deus, a salvação, não precisava fazer mais nada. Entenda, públicos diferentes, contextos diferentes. Então, Júnior, eles estão falando de perspectivas diferentes. Para públicos diferentes, posso até dizer isso? Pode também. Não, pode não. É isso. Tiago está falando para os judeus da dispersão e
Paulo está falando para os romanos, que não se converteram ainda. Convertidos, exatamente. Não é povo religioso. Então, Paulo está olhando para um povo e falando com um pessoal que tem que receber uma mensagem. Tiago está falando com outro pessoal que tem que receber outra mensagem. E isso combina muito bem, porque Paulo, quando ele cita Abraão, ele pega o início da vida de Abraão. E isso, a conversão. A conversão de Abraão, quando ele ainda não era circuncidado. Isso. Quando ele estava lá na terra de Ur. Exatamente. Dos caldeus lá ainda. Exato. Não é? A entrada na fé de Abraão. E Tiago, pode ver aí, é a diferença aí que a gente tem. Exato. Ele, apesar de usar o mesmo texto, ele pega o final da vida de Abraão, quando Abraão está indo oferecer o filho como sacrifício. Exato. Então, conversão de Abraão, vida cristã de Abraão. Paulo está dizendo assim, para você ser salvo e ser aceito por Cristo e ser perdoado, basta crer em Deus. Sim. Aí Tiago fala assim, mas uma vez que você tenha crido em Deus, e agora você é parte da fé, agora que você crê, por isso que ele compara com os demônios, que os demônios também creem. Entendi. Agora que você crê, não adianta só crer. Uma vez que você creu, agora a sua fé tem que ser operante. As pessoas têm que ver o que está acontecendo com você. Porque se for uma fé inoperante, o que essa fé vai gerar? É igual a do demônio. Como nós vimos no episódio anterior, a fé é algo concreto. Ela tem muito mais a ver com o relacionamento com Deus, o conhecimento que nós temos dele, do que simplesmente um sentimento. Fé é conhecimento de Deus. E por conhecer a Deus, conhecer o seu caráter de amor, é que essa fé produz em mim uma atuação de amor. E é justamente isso que Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esse texto é crucial para entendermos a harmonia que existe entre o que Paulo diz e o que Tiago diz. Quando Paulo teve que lidar com o abuso da sua doutrina da justificação pela fé, ele diz que não é simplesmente adicionando obras que nós vamos conseguir o favor de Deus. O problema com os Gálatas é que eles estavam voltando a praticar algumas obras como se elas fossem essenciais para a salvação. E diante disso, Paulo vai argumentar que não é adicionando obras, como por exemplo a circuncisão, que eles iriam receber o favor de Deus. Ok, mas se não é pelas obras que eles iriam receber o favor de Deus, seria através do que então? E ele vai dizer, pela fé que atua através do amor. Observe atentamente o que Paulo diz. O que é que conta para Deus? Fé. Mas que tipo de fé? Aquela fé que atua, opera, que se manifesta através do amor. Ele não diz que o que conta para Deus é uma fé com uma camadinha extra de boas obras amorosas. O que conta para Deus é a fé que, por sua própria natureza, produz amor. Ou seja, o amor que é gerado por essa fé apenas demonstra que ela é genuína, real e que justifica. Era exatamente isso que Tiago estava tentando ensinar para a sua igreja. Uma fé destituída de amor é completamente inútil, se é que se pode chamar isso de fé. Mas aí alguém pode dizer, eu sou justificado pela fé somente, não preciso demonstrar amor ao próximo para ir para o céu. Acredite, essa pessoa tem um profundo erro teológico nas mãos. E esse texto de Gálatas, Júnior, prova que Paulo concordava com Tiago, porque ele fala de fé atuante. A fé que opera para o amor. Isso, e Tiago está falando de a fé que opera. É que naqueles dois textos que a gente colocou em conflito aqui, que a maioria das pessoas põe em conflito, um está falando da salvação e o outro está falando do processo que vem depois. Então a salvação ela é realmente de graça. Realmente de graça, como Paulo descreve em Romanos 4. Mas tem um processo que vem depois. O efeito, se você foi salvo de graça, agora o que você faz? Você reage a isso. Entendi. Tem uma história que eu quero contar para ilustrar isso. Vá lá. Imagina que você chega atrasado aqui para a gravação. Certo. Chegou atrasado para o nosso programa, você chegou Por que atrasado. eu vou chegar atrasado? Eu vou colocar você Tá bom. chegando atrasado. Tá bom. Porque eu estou contando a história, Tá na bom. minha história você chega atrasado. Tá certo. E pronto, acabou. Eu vou aceitar. Então você chegou atrasado. Você chegou atrasado e nosso produtor Isaac, muito acertadamente, vai perguntar para você, por que você se atrasou, Diego? E você vai falar assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu, cara. Eu tava vindo para cá, cara, puxa vida, aí furou o pneu do meu carro. Furou o pneu do meu carro, aí eu parei o carro no acostamento e fui trocar. Na hora que eu tava trocando o pneu do carro, uma porca, ela caiu da minha mão e rolou e foi pro meio da pista. E na hora que eu tive que pegar lá o parafuso, a porca, na hora que eu fui pegar, um caminhão me atropelou. Certo. O caminhão me atropelou, rapaz, o caminhão jamanta.
Já manca. Tremendo, passou por cima de mim, eu quiquei debaixo das rodas ali, etc. Você vê que eu tô também sujo aqui, por isso que eu me atrasei. Se você contar uma história dessa, eu tenho duas coisas para pensar de você. Você é louco. Ok. Certo? Certo. Ou 2, você tá mentindo. Por quê? Por quê? Porque não é possível você ter um encontro com um caminhão e isso só causar um atraso para você chegar aqui para gravar. Não é possível. A história não combina. Não é possível eu ser atropelado por um caminhão e continuar sendo o mesmo. Não, você não continua mesmo. Deve ser sendo atropelado do caminhão. Entendi o que você quer falar. Da mesma forma, não é possível uma pessoa chegar e dizer assim, ó, eu tive um encontro com Cristo e eu sou a mesma pessoa. Exato, entendi. Ou ela é maluca, Ou ela é mentirosa. ou ela está mentindo. Ela não teve um encontro com Cristo. Que é exatamente o que Tiago está falando. Porque quando você tem um encontro com Cristo, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Se você não se tornou uma nova criatura ainda, você pode ter entrado para uma igreja, se tornou religioso, Crê em Deus. entendeu que a ética religiosa é melhor, gostou do paradigma da Bíblia, mas você ainda não teve encontro com Cristo. Exatamente. Encontro com Cristo muda você. Muda o jeito de viver, muda o jeito que a gente vai praticar a fé que a gente tem. Exatamente. Paulo está dizendo, do jeito que você está, Cristo vai e ele vai ao seu encontro. Depois que você encontrar com Cristo, Tiago está dizendo, você provavelmente, muito acertado, certamente, Não será uma nova pessoa. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Paulo diz que somos salvos pela fé somente, sem as obras. Tiago diz que uma fé sem obras é morta e não pode salvar. Os autores parecem estar em contradição, mas isso só ocorre porque eles estão falando para públicos diferentes. Paulo fala aos que tentam merecer a salvação pelas obras, e Tiago aos que dizem crer em Deus, mas não amam o próximo. A fé genuína, que nos justifica perante Deus, é aquela que opera através do amor, pois é impossível termos um encontro com Ele e permanecermos a mesma pessoa. É isso aí. Você falou um negócio interessante. Você falou que esse aqui é um programa de Bíblia, não é? Exatamente. Mas tem outros programas de Bíblia. Vários. Qual que é a diferença desse? A diferença desse... Qual é? Vamos lá. Que bom que você está aqui. Bíblia na mão. Vamos lá. Jesus no coração. Jesus no coração. Nossa, cara, você foi Luiz Gonçalves. Eu Jesus no vi coração. o Luiz Gonçalves também. Deixa, que eu sou filho dele. Uma vez, só uma homenagem.